3, 2, 1, peraí, deixa eu aprovar. 3, 2, 1. Estamos gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula de número 20 do Biblifique. Para quem não me conhece, para quem esqueceu meu nome, para quem por algum acidente não lembra quem eu sou e nunca me viu na vida, meu nome é Alexandre Klassen, eu estou aqui do lado com o Norberto Klassen para a aula de número 20 do Biblifique com o tema, é uma pergunta na verdade, com que roupa eu vou? O Norberto hoje vai fazer uma exposição de Efésios 4, eu tenho certeza absoluta que será incrível. Ele vai responder essa pergunta, com que roupa eu vou? Se você ficou curioso, preste bem atenção, que a aula vai ser incrível. Norberto, Deus abençoe, que o Espírito Santo use você e é tua. Amém, amém. Na verdade, a pergunta vem pelo seguinte, nós vamos ler o texto, mas antes disso, deixa eu refletir ou pensar com você o seguinte. Quando somos convidados para alguma festa especial de casamento, formatura, seja lá o que for, eu creio que, especialmente nas mulheres, vem uma pergunta primária. Com que roupa que eu vou? Eu sei da experiência aqui de casa. Com que roupa que eu vou? E aí tem uma seleção e aí já começa a lembrar dos casamentos anteriores e as pessoas que estiveram naquele casamento, e aí não podem repetir vestido, não podem repetir isso e aquilo. Enfim, há uma discussão em torno disso. Se fôssemos convidados, por exemplo, para um casamento real de alguma monarquia, como aconteceu com o Harry e a Meghan Markle há tempos atrás, né, a própria cerimônia estabelece um dress code, ou seja, um código de roupas que podem ser usadas, ou que devem ser usadas. Então, por exemplo, as madames, senhoras, um chapéu era obrigatório, fraque para os homens, e assim por diante. Eu lembro que há anos atrás participávamos de um ministério e era bem comum aos domingos usarmos terno e gravata. Era praticamente obrigatório. Como um dos pastores e líderes da igreja, era o dress code exigido. E minha esposa e eu tínhamos uma combinação. Dependendo do vestido, da roupa que ela colocava, eu combinava minha gravata. Então, nós éramos assim, chamava atenção mesmo. Minha gravata normalmente combinava com a roupa da minha esposa. Então, era uma mania que a gente tinha, só para tornar mais divertido todo o formalismo que aquela situação nos exigia. Muito bem, Efésios capítulo 4, ele vai nos mostrar um pensamento semelhante e eu quero compartilhar contigo. Duas versões que estão à sua disposição, a Almeida Revista e Atualizada, do lado esquerdo em branco, e em amarelinho a nova versão internacional, que é bem interessante nesse texto e vale a pena nós lermos. Diz assim, Efésios 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, e insisto, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, de acordo com a antiga maneira de viver, dispa-se, tire a roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes ou procedentes da verdade. Muito bem, esse é o nosso texto. Deixa eu parar aqui um pouquinho e fazer alguns comentários por hora. A igreja em Éfeso foi fundada no final da segunda viagem missionária de Paulo. E 2 anos depois, 1 ano e meio aproximadamente depois, ele voltou a esta cidade e lá houve uma grande confusão. Atos capítulo 18, 19 e 20 nos relatam isso, com relação a deusa Diana. Paulo tinha lá 12 discípulos que conheciam o batismo de João e não conheciam o Espírito Santo. E a partir destes 12, então, uma igreja começou a ser formada, um grupo começou a ser formado.
E aparentemente Paulo tem um carinho muito especial por essa igreja. A carta ela foi escrita na prisão, lá nos anos entre 60 e 62 depois de Cristo, quando ele já estava preso em Roma pela primeira vez, morando então na casa alugada, e ele tinha que pagar o aluguel da prisão, com guardas de César cuidando dele, e ele tinha lá a liberdade. E escreveu essa carta. Na verdade, ela foi escrita como não necessariamente só para a igreja em Éfeso, porque não existe nenhuma menção de nenhum colaborador, nenhuma pessoa, mas provavelmente como uma carta circular para demais igrejas da região também, Troade e outras cidades na mesma região, Mileto, enfim. E por que isso? Uma heresia, o gnosticismo, que na verdade era uma doutrina, uma mistura de culturas pagãs com religiões místicas do Oriente e do Ocidente, uma confusão só, estava se transformando como algo muito grande e representativo nas igrejas, tanto de Colossos quanto de Éfeso. Então, Paulo escreveu primeiro a carta aos Colossenses e depois ampliou o pensamento e nos deixou essa pérola chamada a carta aos Efésios. E provavelmente é uma história, ou é um resumo do próprio Evangelho. E ao lermos a carta, né, por exemplo, na introdução, a começar do versículo 13, é uma frase, apenas uma frase, separada por vírgulas até o versículo 14. Ou seja, Paulo usa de muitos superlativos. Ou seja, ele tem um pensamento e, de repente, aumenta aquele pensamento, aquele elogio, aquela palavra de louvor e adoração. E até o capítulo 3, ele descreve mais ou menos o que aconteceu com toda a criação. E o versículo 1 do capítulo 4 começa com portanto, ou seja, faz uma conexão com o estado anterior. E agora, no capítulo 4, então, ele dá instruções mais claras e mais práticas como viver o evangelho que ele, de alguma forma, sintetizou nos 3 primeiros capítulos. E o texto que está diante de nós fala de uma parte, então, desse desafio que ele coloca de nós, então. Então, eu quero expô-lo aqui em partes, não é, para nós chegarmos nos últimos versículos ali e definirmos, conceituarmos com que roupa que eu vou. Quais são as vestes apropriadas para vestirmos como cristãos ou até de nos prepararmos para a eternidade que está diante de nós, assim que Jesus o decidir, ou o Pai decidir. Então, aqui também temos um portanto. Isto, portanto, digo no Senhor e insisto no Senhor, que não vivam mais de acordo, ou como também os gentios. Aí ele coloca 3 aspectos: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Então, na verdade, ele faz uma descrição bem caótica, bem tenebrosa da vida como ela é afastada de Deus. O portanto está vinculado aos versículos anteriores, nos quais ele mencionou os ministérios sacerdotais ou dos dons ministeriais concedidos por Jesus Cristo para a edificação do corpo, para a unidade do Espírito, para que não haja engano, para que deixemos de ser meninos e possamos amadurecer e chegar, de fato, a uma estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, para vivermos intensamente o cristianismo. E esse, portanto, então, ok, o que eu preciso fazer para isso? E antes dele falar o que é necessário fazer, ele diz, olhe como vivem os gentios, porque a palavra de Deus não é compreendida, porque eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, e a palavra vaidade aqui ela tem um significado muito forte, ela está relacionada à depravação, de não verdadeiro, de algo que não tem nenhum propósito. Nós poderíamos ainda dizer que vaidade é aquilo que é insignificante, tem uma aparência ilusória. Um comentarista que eu consultei aqui, ele diz que é perder a capacidade de sentir vergonha. Ou seja, os gentios andam tão enfurnados, tão envoltos nas ações pecaminosas e originárias na sua própria natureza, que eles perdem até a capacidade de se envergonhar pelos seus próprios atos. Não bastasse isso,
ele ainda coloca que essa vaidade ou essa depravação está nos pensamentos, ou seja, é na forma de pensar, né? No conjunto da cultura, da forma de vida, né? Como vivem. Nós estamos vendo um comportamento muito distinto entre várias, vamos dizer assim, faixas etárias no nosso país e tanto no exterior. Tem aqueles que não estão nem aí para a pandemia, tem aqueles que estão muito aí para a pandemia. Então, isso é uma forma de pensar, é um pensamento, é um modelo mental. Né? Tem aqueles que, como eu, fazem parte do grupo de risco, minha esposa e eu tomamos todas as precauções necessárias, cabíveis e disponíveis para evitar que fiquemos doentes. Né? E tem aqueles que não estão nem aí. Então, são formas distintas de pensar. É mais ou menos o que existe hoje, né? O que o texto nos sugere. Os gentios, eles andam na depravação da sua forma de pensar. Um segundo aspecto aqui, eles são obscurecidos no entendimento. Ou seja, eles não têm a capacidade de expressar os pensamentos. No caso aqui, Paulo está dizendo com relação à comunhão e ao relacionamento com Deus, ou com relação ao cristianismo. Em terceiro, alheios à vida de Deus. E por que existe essa alienação da vida de Deus, ou o desejo de não participar, ou o desejo de querer participar, porque até sente um peso na consciência pelos atos realizados, mas não encontra um caminho para isso. E aí ele coloca algumas razões. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza de coração. Então, a ignorância aqui é falta de conhecimento mesmo. Então, tem pessoas que vivem alheios a Deus, alienados de Deus, porque não conhecem. E aí, se olharmos para a razão mundo disso, pelo menos 1/3 da humanidade está alienado de Deus porque nunca ouviram sequer falar. Outros, compulsoriamente, voluntariamente, se alienaram de Deus e não querem saber, né? Então, a ignorância é falta de conhecimento. A dureza de coração, por sua vez, e aqui é muito interessante, ela tem a dureza, o coração duro, o endurecimento do coração, ela tem 2 sentidos, 2 significados no Novo Testamento. Um está relacionado à porosidade, à calosidade que as pessoas criam e formam no próprio coração. Provavelmente, alguns de nós já tiveram em alguma parte do corpo um calo, né? Ou especialmente no dedinho do pé, enfim, em vários lugares pode formar um calo. E é perceptível que não existe ou perde-se a sensibilidade quando esse calo se forma. O mesmo pensamento está por trás de uma palavra do grego aqui, ou seja, a calosidade, perde-se a sensibilidade. Então, dureza de coração é a insensibilidade com as coisas de Deus. Num outro aspecto, é simplesmente endurecer de tal maneira, fechar-se de tal maneira e não dar lugar aos pensamentos de Deus. Essa é a esclerocardia. Provavelmente daí surge a palavra esclerose. Então, é uma esclerose do coração, uma deficiência do coração, e a pessoa simplesmente decide assim: não quero saber disso, não quero ouvir. Quando pensamos, só para ilustrar o que eu estou argumentando aqui, pensamos nos discípulos e a maneira como Jesus se dirigiu a eles, ele também lançou-lhes em rosto, em Marcos capítulo 16, no primeiro encontro após a sua ressurreição, segundo Marcos. Lançou em rosto, jogou na cara, expôs, né, vergonhosamente a incredulidade e a dureza de coração. Ou seja, só para ilustrarmos, aqueles discípulos tinham ouvido da parte do Senhor Jesus por 3 vezes, segundo o evangelista Marcos, de que ele seria entregue às autoridades, seria condenado, teria de morrer e ressuscitaria no 3º dia. Mas parece que, literalmente, aquilo entrou por um ouvido e saiu por outro no coração dos discípulos. Eles não ouviram. Ou se ouviram, não acreditaram. Ou se ouviram, se recusaram a aceitar aquilo como verdade. E o comportamento deles, mais tarde, a partir da prisão de Jesus Cristo, demonstra claramente isso. Eles, de fato, não aceitaram aquilo. Curiosamente, estava esses dias refletindo nos evangelhos, um discípulo chamado José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, ou seja, pelo menos do grupo que era das autoridades do templo, foi quem se
dedicou a tirar o corpo de Jesus da cruz, porque os outros, aqueles mais próximos, não estavam lá. Razão pela qual, então, Jesus, no momento em que ele ressuscitou, ele procurou. E disse, cara, vocês não acreditaram. Que dureza de coração é essa? Que insensibilidade é essa? Porque não ouve, não recebe a palavra de Deus. Voltando aqui à exposição de Paulo, ele está dizendo que existe uma vaidade dos pensamentos, ou seja, uma depravação da forma de pensar, uma depravação do modelo mental que se torna insignificante, que com isso obscurece, escurece, veda, não é como se fosse um tapa-ouvidos e não entende o que deveria entender, o que deveria escutar da parte de Deus, ou do relacionamento ou da palavra de Deus. E, finalmente, existe uma alienação da vida com Deus por causa da ignorância e da dureza de coração, ou seja, pela incapacidade de ouvir e receber a palavra de Deus. Então, aí nós temos um quadro, penso eu, bem tenebroso, de como os gentios e como qualquer pessoa, antes de conhecer a Cristo, antes de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, vive. Porque ele diz o seguinte, eu insisto, versículo 17, mais uma vez, digo no Senhor, não andem como andam os gentios, ou seja, existe a possibilidade de cristãos manifestarem um comportamento semelhante ao que ele expõe aqui. Isso seria muito trágico se isso ainda acontecesse. Então, aí, por aí nós podemos perceber, então, que o pecado, quando entrou no coração do homem, e se fôssemos estudar adiante ainda o texto, nós teríamos de voltar no capítulo 2, e aí eu sugiro a leitura, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, onde ele mostra, onde Paulo expõe, na verdade, como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E enumera uma série de fatos, de aspectos dessa morte espiritual que se perdeu porque fomos vivificados em Cristo Jesus e fomos salvos pela sua graça. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 17, 18, mais ou menos. Então, o pecado, ele, na verdade, essa natureza pecaminosa, ela rouba a honra de Deus, ela rouba a honra de Jesus como Senhor e expõe um comportamento que é característico dos gentios e que, evidentemente, Paulo deseja que não seja praticado por aqueles que estão ouvindo ou lendo a sua carta. Então, as consequências do pecado na vida do homem são tenebrosas, nefastas, na verdade. Em aulas anteriores, penso que na aula 18 nós falamos sobre o Jardim do Éden, e Romanos capítulo 3 nos dá a entender que o homem tinha uma roupa, tinha uma veste extraordinariamente linda, gloriosa no Éden antes do pecado. Porque Romanos 3 nos diz que o homem carece da glória de Deus. O homem está destituído da glória de Deus. Ou seja, esta roupa gloriosa, majestosa, que permitia acesso à presença de Deus e usufruir da própria glória, da comunhão absoluta, total e restrita com Deus, foi tirada por causa da desobediência do homem. E aí, se olharmos para um histórico das roupas que o homem passa a usar no Antigo Testamento, nós vemos várias possibilidades. No próprio jardim, Adão e Eva cozeram, fizeram lá uma tanga qualquer com roupas com folha de figueira, porque perceberam que estavam nus. Interessante perceber, não lembro se eu comentei naquela aula ou não, por que eles não perceberam antes que eles estavam nus? O que aconteceu? Justamente porque, no meu entendimento, a roupa que lhes cobria a nudez foi tirada. E agora perceberam que o pecado lhes desnudara, a desobediência lhes desnudara. E agora precisavam, então, cozer umas roupas. Inútil, porque Deus disse, não é assim, não é do jeito que você quer. Humanidade, não é do jeito que você quer, tem que ser do meu jeito. E muito provavelmente o próprio Deus proveu ali, pela morte de um animal, roupa de peles. Provavelmente era bem bonitinho, uma ovelha, sei lá, um cabrito, sei lá, alguma coisa. E na história nós vemos várias vezes, várias possibilidades do homem se vestir adequadamente. Quando o povo de Deus saiu do Egito e entrou no deserto, ou foi liberto
da servidão no Egito, Deus proveu uma roupa sacerdotal, uma veste sacerdotal repleta, cheia de simbolismos e metáforas e figuras relacionados ao próprio relacionamento com ele, que o sacerdote deveria vestir para adentrar na presença de Deus. E ali estava representada a própria nação de Deus. Mas nada disso foi suficiente. Fato é que chegamos no Novo Testamento, aquela belíssima roupa sacerdotal se tornou em legalismo, em religiosidade, e não mais aproximou o homem de Deus. Não mais promoveu a comunhão. Então, Deus precisa tomar uma atitude e prover novamente uma roupa adequada. Ou seja, um dress code, um código de vestimenta para que estejamos adequadamente vestidos e revestidos para a vida cristã. E aí, no versículo 20, Paulo então começa a expor algumas coisas a respeito disso. Diz lá, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, se é que é a verdade em Jesus. Ou seja, existe então, esse é o meu segundo ponto, o primeiro era o trato passado, o segundo é a verdade em Jesus. Existe uma verdade em Jesus. Qual é esta? No sentido que, não é, no fato que tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, versículo 22, desculpe. Quanto à antiga maneira de viver, diz a NVI, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Então, existe uma corrupção na antiga veste, da antiga criação, da vida do homem, da humanidade sem Deus. E o homem precisa se despojar completamente desta roupa. Não é? Precisa desfazer-se disso. Como que faz isso? Já nós vamos ver. E aí, e um aspecto interessante aqui ainda, que despojando-se, porque existe uma corrupção, uma distorção, uma contaminação, uma profanação daquilo que a humanidade provê. Então, como viver esta verdade em Jesus Cristo? Como viver, de fato, uma vida cristã da qual o próprio Deus se agrade? Qual é o dress code, o código de vestimenta? Com que roupa que eu me apresento diante de Deus? Primeiro, precisamos nos despojar do antigo homem. Desfazer-se da maneira antiga de pensar, que está corrompida. Número 2, renovar o espírito do entendimento. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E aqui eu quero destacar algo muito interessante. Esta renovação, na verdade, a maneira mais simples de fazer isso, ou de explicar isso, é refazer um modelo mental. É como se nós tivéssemos a capacidade, por exemplo, de formatar o nosso cérebro, né, como fazemos isso com computadores, com discos rígidos, com tablets, com celulares, enfim, qualquer coisa, qualquer mídia, não é, que usamos aqui. Mas um HD é o exemplo mais claro disso. Formatar e reinstalar tudo de novo. Mas não necessariamente os programas anteriores, um programa novo. Há alguns meses eu mudei de plataforma de computador. Eu usava o Windows e Deus proveu e eu uso agora um MacBook. Gente, isso para mim é esta renovação de espírito. Eu nunca pensava, as pessoas falavam, hora que você usar o Mac, você nunca mais vai querer usar o Windows, você vai esquecer. E eu quero usar este exemplo, para quem já teve essa experiência. O Windows simplesmente não funciona, atrasa, travanca. Né? Tem um antivírus que retarda o processamento de tudo, ocupa memória, enfim. E o Mac funciona livre, leve e solto. Mas para a utilização adequada, precisa mudar a forma de pensar. Eu, durante anos, trabalhei no Windows. E agora eu precisei me adequar a aplicativos diferentes, são funcionalidades de programas completamente diferentes. É mais ou menos o que precisa acontecer na nossa mente. O espírito precisa mudar. A palavra espírito aqui é a mesma que define o Espírito Santo, ou seja, pneuma, é um sopro. Mas ele também, ou essa palavra, ela também conceitua ou define uma disposição de se fazer algo.
Por exemplo, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós não temos um espírito de covardia. Ou seja, nós não temos uma disposição para sermos covardes, mas sim de moderação, de coragem. Ou seja, de triunfo. Vamos em frente. Ou seja, é uma disposição. Mateus, os evangelhos nos contam que antes do Senhor Jesus vir à Terra, precisava vir um antecessor que o precedesse, óbvio, no espírito de Elias, na disposição de Elias. Ou seja, com o mesmo DNA, a mesma ousadia, a mesma coragem de mandar aos céus se fecharem e não chover, validar a palavra de Deus, ou seja, ou declarar e proclamar a palavra de Deus e Deus concordar com isso. Então, é uma disposição. Quando pensamos nesse conceito para o Espírito Santo, isso significa que o Espírito Santo tem uma disposição, um movimento para implantar em nós a santidade de Deus. Ele é santo porque vem da parte de Deus, habita no trono de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus, que desempenha em nós a função de nos levar à mesma santidade que Deus tem. Por isso, ele é um Espírito Santo. Né? É um ser que tem a disposição de nos levar à santidade de Deus. Não sei se isso faz sentido para você, mas é um pensamento que o próprio Espírito Santo depositou no meu coração esses dias. E aqui, então, está isso, é a renovação de um espírito de entendimento, formatar a maneira antiga de pensar, instalar um programa completamente novo, um aplicativo novo. Já há várias possibilidades disso, de migrarmos de plataformas. Antes usava Android, agora usa iOS, ou o contrário. Ou seja, precisa acostumar a mente a usar esse tipo de plataforma ou os aplicativos adequadamente. Para isso, precisa se acostumar com isso. Ou, por exemplo, compra um carro automático e nunca teve um, vai ter de se habituar. É um modelo mental, uma forma de se adequar. Ou seja, o modelo antigo, em resumo, em suma, não serve para essa nova verdade, nova realidade. A maneira antiga de pensar, o modo antigo de pensar, que está corrompido, não serve para a realidade nova que Deus criou, ou que Jesus disponibilizou para nós. Simplesmente porque tudo aquilo que o reino de Deus oferece é completamente incompatível com o modelo mental, com a forma de pensar da humanidade, com o presente século. Ele não encaixa, não funciona. Não funciona. Seja em modelo de finanças, seja em modelo de relacionamentos, seja lá o que for, pode pegar qualquer área. Aquilo que o mundo conhece como uma cultura, que estabelece como forma de vida, como um estilo de convivência, de comunhão, de relacionamento, é completamente, em todas as suas formas, incompatível com aquilo que exige, ou aquilo que se transforma, ou aquilo que está disponível no reino de Deus. São incompatíveis. 1 João nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Gente, preste atenção nessa afirmação. Nós já lemos isso, provavelmente, muitas vezes não prestamos atenção. O mundo inteiro jaz no maligno. As notícias que recebemos diariamente, como hoje ou em qualquer dia, elas vêm do maligno, porque o mundo inteiro está no maligno. Não existe nada de bom que pode surgir dali. O reino de Deus, do qual eu e você fazemos parte, tem uma mentalidade, um modelo mental que nos leva a uma perspectiva para a eternidade, nos conduz para a eternidade. Nós somos seres eternos. A vida que estamos passando aqui, ela faz parte da nossa existência que é eterna. Aqui nós somos limitados, na eternidade não. Então pense, né? O Alexandre gosta muito de falar isso, que vamos ter festa de aniversário de 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos, seja lá quanto for, se ainda nos ocuparmos de contar os anos que passamos. Não existe essa contagem. Então, nós perdemos essa noção porque estamos muito centralizados aqui, né? Muito focados aqui. E Paulo abre os nossos horizontes e diz, ei, renove o espírito do entendimento. Renove o modo de pensar, a maneira de pensar, os pensamentos. É uma metamorfose. O próprio Paulo fala em Romanos capítulo 12. E metamorfose me lembra as minhas aulas de ciências no ginásio. Ginásio, a maioria de vocês não conhece.
O ginásio era agora o ensino parte do fundamental. E nós observávamos, lá em casa tinha um pomar, e observava muitas vezes as lagartas que se aprisionavam, se prendiam em determinadas árvores, e eu percebia os casulos que iam se formando. E, de repente, surge uma borboleta, uma mariposa, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a lagarta anterior. Essa é a ideia que Paulo quer nos colocar aqui, de renovar o espírito de entendimento. Muito bem. E em terceiro lugar, que na verdade é o mais importante de tudo aqui, é de nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus. E olha o que diz a NVI aqui nesse versículo: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então existe um novo homem, uma nova criação, que surge a partir de uma experiência pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o novo nascimento, nós vamos ver isso em aulas posteriores, né, que agora é criado por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6 em diante, nos dá a mesma posição, a mesma linha de pensamento, nesta mesma carta. Nós somos salvos pela graça de Deus, criados em justiça e santidade. E o verbo criar aqui é o mesmo usado para criar todo o universo, ou seja, começar do zero. Gente, isso eu e você precisamos entender. A realidade em Cristo, na qual eu e você vivemos, não é uma reforma, é algo completamente novo. Nós somos nova criação. Nós fomos feitos do zero. Formatou tudo, esquece tudo. Esquece a forma de viver, a forma de pensar, esquece os pecados do passado, porque, como já vimos, eles foram todos redimidos, remidos, somos justificados, foram propiciados pelo próprio Senhor Jesus, ou expiados pelo Senhor Jesus, estamos perdoados, somos uma nova criação. Podemos começar a nossa vida do zero, absolutamente do zero, não importa a idade. Existe algo muito interessante quando Jesus é interpelado por Nicodemos em João sobre o novo nascimento, e Nicodemos fica surpreso com isso. Eu vou abordar isso em outras aulas ainda, ou nós abordaremos, mas para o judeu havia diversas formas de nascer de novo. Quando, por exemplo, ele alcançava a adolescência, no bar mitzvah, era uma forma de nascer de novo. Quando ele era ordenado como rabino, era uma forma de nascer de novo. No casamento, era nascer de novo. Então, havia diversos novos nascimentos. E, aparentemente, Nicodemos passou por todos eles. E Jesus diz, cara, é o seguinte, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer perceber a realidade que eu estou ensinando, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica surpreso. Então, quer dizer que eu vou ter de voltar a ser criança? Vai ter de zerar tudo, formatar tudo, esquecer tudo e começar tudo novamente, uma nova vida. Um novo homem vestido ou criado segundo Deus. E o verbo que Paulo usa aqui é vos revistais. Né? E essa palavra aqui, endu, é justamente isso, é entrar numa roupa, vestir-se, revestir-se. No pensamento de Paulo, e ele usa várias dessas metáforas, né, para explicar a nova condição, e são inúmeras delas em vários textos, por isso estamos abordando vários deles. Ele diz o seguinte, antes se tinha uma roupa suja, né? E Isaías fala de trapo de imundícia, né? Desconsidere isso. Esse trapo de imundícia é como se falasse de panos de menstruação. Naquela época, nos tempos bíblicos, as mulheres não tinham absorventes higiênicos, né, para o seu período menstrual. Então, eles usavam panos. E Isaías dá a entender que o homem vestido de pecado usa esses trapos. E diz, desfaça-se disso, deixe isso para lá. Olha que roupa suja, nojenta, feia. Tire isso, revista-se do novo, numa roupa nova. Né? Revista-se do novo homem. Por isso que nós estamos perguntando aqui nessa lição com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu quero me apresentar na eternidade? Com que roupa que eu quero me apresentar diante das pessoas para que elas reconheçam que eu sou cristão? Evidentemente, essa roupa aqui, ela é espiritual. Ela tem muito mais a ver com as atitudes que eu e você representamos ou com as quais nós agimos e nos comportamos diante de pessoas do que propriamente uma camisa bonita, um terno, seja lá o que for. Ela é espiritual. Para demonstrar isso, o Senhor Jesus contou uma história muito interessante, uma parábola interessante. Mateus capítulo 22,
Mateus capítulo 22 nos diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Eu vou resumir a história depois, mas eu quero chegar aqui, ó. Entrando, porém, o rei e ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Eu estou aqui no versículo 11. Não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muito assustadora esta história, especialmente a conclusão desta história, pelo seguinte: o rei estava então celebrando as bodas do seu filho, convidou uma porção de gente, né, preparou um banquete com bois cevados, né, tudo pronto, e os convidados não apareceram. Na verdade, foram dando desculpas, e quando os servos do rei voltaram a convidar os convidados, ou seja, reconvidar, esses servos foram maltratados e mortos por aqueles que estavam convidando para a festa. É claro que esta é uma alusão, uma parábola que menciona os próprios judeus, né, que recusaram o convite de arrependimento que Deus mencionava e usava os profetas para fazer, e os maltratavam e matavam. Né? E assim foi com vários deles. Hebreus capítulo 11 fala deles. Jeremias passou dias, né, literalmente encalhado numa cisterna cheia de barro, até que foi tirado de lá. E assim por diante. E aí o rei resolveu fazer o seguinte: então convida todo mundo, convida quem se achar na rua. Né? Você pode ler o texto depois. E é evidente que estes servos que saíram pelas estradas, reuniram todos os que se encontravam, maus e bons, e a sala ficou repleta de convidados, né? E aí nós precisamos entender o que acontecia nas celebrações reais, nas celebrações do filho do rei, de bodas, o casamento. Normalmente, os convidados recebiam da parte do rei uma roupa a ser usada na cerimônia, especialmente os mais próximos. Mas essa parábola dá a entender que todos os convidados que foram, então, colocados de supetão, de surpresa, convidados de surpresa, agarrados na rua para participarem das bodas do rei, evidentemente não tiveram tempo de se preparar em casa. Né? Não tiveram a conversa com a esposa: com que roupa que eu vou? A esposa não teve como perguntar e nem escolher com que roupa que eu vou para o casamento do filho do rei. Não tiveram tempo. Razão pela qual se dispuseram a vestir as roupas que o rei provera, que o rei providenciara. E aí, de repente, Jesus conta que existe uma pessoa, ou que entrou uma pessoa, que não estava vestido adequadamente para esta festa. E aparentemente era conhecido, porque Jesus menciona aqui que era um amigo. Amigo, como que você entrou sem veste nupcial? Como que você entrou aqui? E aqui nós precisamos entender, na verdade, que ele não vestiu a roupa porque não teve oportunidade, porque todos os tiveram e ele também tinha, mas ele não quis. Essa é uma afronta para o próprio anfitrião, no caso o rei, o casamento do filho do rei. É uma afronta, ele não quis usar aquela roupa. Tanto é que ele emudeceu diante da pergunta do rei. Ficou quieto. Não tinha o que falar. E o rei ordenou então aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e fora daqui, lança nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí nós pensamos: meu Deus, que crueldade! Simplesmente ele poderia ter sido convidado a se retirar. Mas, na verdade, Jesus está ensinando aqui o seguinte: quando eu e você temos a oportunidade de ouvirmos a palavra da salvação, de ouvirmos aquilo que estamos expondo aqui hoje, de despojar o velho homem, de renovar o nosso espírito e revestirmos do novo, e não o fazemos, eu creio que as consequências estão enumeradas aqui. Ou a consequência está listada aqui. Fora onde há fogo e ranger de dentes. E eu não quero pensar muito, nem refletir muito qual é este lugar. Onde há fogo, choro
e ranger de dentes. Eu não quero pensar muito nisso. O fato é que em casamentos como estes, em bodas como estas, a lealdade para com o rei, para com o anfitrião, ela era justamente vislumbrada ou demonstrada se usasse a roupa que o próprio provera. Ou seja, quando Jesus nos convida para nos revestirmos do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e em santidade, em retidão e em santidade, eu e você precisamos, então, no mínimo, aceitar isto para demonstrarmos a nossa fidelidade e a nossa lealdade para com o senhorio de Jesus Cristo, com o Filho do Rei, ou com o próprio Rei, que é o Senhor Jesus. Então, essa parábola ela é assustadora, na verdade, na sua consequência, mas nos traz uma lição interessante, muito interessante. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou viver o cristianismo? Com a roupa que o Senhor Jesus proveu. Nós não podemos escolher. Não podemos escolher as nossas atitudes. Nós não podemos escolher um modo de vida como queremos. Eu quero ser cristão, mas eu quero continuar fazendo isso, continuar fazendo aquilo que o meu velho homem fazia. Não! Paulo é categórico. Despojai-vos do velho homem. Tire a roupa da imundícia do pecado e do seu passado. Deixe isso para trás. E vista-se do novo. Mais um texto que nos ajuda a compreender está em Gênesis capítulo 32. Vou mostrar aqui rapidamente. É na história de Jacó. Quando ele foi convidado ou convocado por Deus, né, para chegar à terra. Gênesis 35, na verdade, desculpa. Gênesis 35, vamos lá. A história de 32 também é legal, mas eu quero 35. Aqui, ó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, uma ordem clara para voltar à casa de Deus. Betel significa casa de Deus, onde ele foi o ponto de partida da fuga de Jacó, e agora, 20 anos depois, ele está retornando e diz, vamos começar de novo. Deus está propondo, Jacó, vamos começar de onde você parou, de onde você fez a besteira de fugir da casa do teu pai. Vamos lá, volta para lá. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E aqui há uma lição interessante conectada com o que nós estamos tratando. Os deuses estranhos aqui não eram necessariamente ídolos diante de quem se prostrava. Mas Raquel, nos capítulos anteriores, havia furtado os ídolos do lar da casa do seu pai. E esses ídolos do lar lhe davam direito à herança e todos os bens que o seu pai possuía, não só a herança, davam direito, quem tivesse posse desses ídolos, de alguma maneira eles estavam identificados como pertencentes a uma determinada pessoa, dava a esta pessoa que estava detendo, possuindo aqueles ídolos, a posse de todos os bens. Então, Raquel, na verdade, ela teria direito à herança, ou todos os bens do seu pai, por ter furtado os ídolos do lar. Inclusive, Labão, ao perseguir Jacó, vasculhou, revistou todas as tendas e Raquel espertamente sentou em cima, fingindo que estava menstruada, e não permitiu que o pai achasse. Então, ela estava de posse desses ídolos estranhos. E agora chega um momento, Jacó diz o seguinte, fora com esse negócio. Chega do passado, deixe o passado no passado. Não vamos mais mexer com isso. Despoje-se, jogue fora, quebre, não pense mais nisso. Esta herança não nos pertence. Nós temos um outro caminho adiante de nós. Para isso, vamos nos purificar. É uma palavra que mais tarde é usada para a purificação cerimonial, ou seja, lavar, e o sacerdote precisava se purificar para vestir a sua veste sacerdotal para adentrar na presença de Deus. E o mesmo princípio é usado aqui. Purifique-se e mude a vossa veste. Troque de roupa, use uma outra roupa. Então, são princípios, penso eu, suficientes para nós entendermos o que, de fato, eu e você devemos vestir. Ou seja, aquelas vestes, atitudes, não é? Aquilo que o próprio Senhor Jesus nos provê.
Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, e aí eu vou deixar isso como exercício, nós temos uma série de situações aqui que precisam ser abandonadas, que é a natureza do velho homem, e um novo hábito entra no lugar. Então, aquele que mente, fala a verdade. Aquele que roubava, trabalha. E assim por diante. Né? Tem pelo menos 7 situações aqui que cada uma delas merece um estudo à parte. Mas eu vou deixar esse exercício com você. Estas são as atitudes que vão determinar com que roupa que eu vou, com que roupa que nós vamos nos apresentar diante de Deus, com que roupa eu e você vamos adentrar na eternidade, com que roupa eu e você vamos comparecer às bodas do Cordeiro, com que roupa nós vamos nos comportar diante das pessoas, quais são as atitudes pelas quais nós queremos ser conhecidos. Eu li essa semana no livro de Atos, capítulo 11, aliás, no último versículo consta que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, de cristianos, ou seja, messias, pequenos messias. E é interessante porque a Bíblia não menciona isso em outros lugares, somente mais 2 vezes a palavra cristão aparece nas Escrituras. E aí eu fiquei pensando, inclusive, em escrever um devocional a respeito disso, o que caracterizou ou distinguiu aqueles discípulos para que as pessoas à sua volta chamassem eles de cristãos. E a mesma pergunta, quais são as atitudes que eu e você praticamos do novo homem que nos caracterizam e que fazem com que as pessoas apontem para nós e diz, esse cara é cristão, verdadeiro cristão, não crente. Desculpe falar, mas crente até o diabo é. Paulo escrevendo ao Timóteo diz, aliás, Tiago diz que o diabo crê na palavra e treme diante dela. Ele crê, ele sabe que a palavra é verdadeira. Então, crente até o diabo é, mas cristão, seguidor de Jesus Cristo, seguidor dos princípios da palavra de Deus. Então, o que nos caracteriza? Quais são as atitudes? Nós temos o exemplo de Jacó, e para adentrar na promessa de Deus, usufruir daquilo que Deus havia prometido ao seu avô Abraão, agora precisava mudar de atitude, mudar as vestes, a forma, o comportamento precisava ser diferente. Ele não podia mais ser o enganador, o usurpador. Da mesma forma, aquele amigo que entrou sem a roupa adequada, sem a fidelidade e a lealdade, ou demonstração de lealdade e fidelidade a Deus. Finalmente, eu e você podemos nos revestir do novo homem. O último texto que eu quero mostrar está em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. E é muito interessante. Na verdade, é o texto que o Senhor Jesus citou, ou leu, na sinagoga, quando, depois de sair do deserto, depois da tentação no deserto, ele entrou na sinagoga, ele foi lhe dado a ler este texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, e essa palavra valeu para o Senhor Jesus, mas vale para nós. Aos quebrantados, enviou-me a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável, o tempo oportuno, a oportunidade e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é uma roupa que faz parte do dress code da nova criação, uma veste de louvor. Uma disposição de louvor e adoração, de oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. É interessante que o hebraico não conhece a palavra obrigado. Ele só conhece a palavra confissão, ou seja, louvor. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por alguma coisa que eu recebi, porque isto veio à minha vida por causa de alguma virtude. Então, eu agradeço a Deus pela saúde, porque Ele é misericordioso, é bondoso. Ou seja, as pessoas agradecem, na cultura judaica, umas outras, por algo que receberam, por um favor recebido, e imediatamente confessam, louvam, exaltam alguma virtude, alguma qualidade daquela pessoa. Então, não existe simplesmente obrigado. Existe, cara, obrigado porque você é muito legal comigo, você é muito bondoso. Já enche o cara de elogios.
Esse é a veste de louvor. Versículo 10 ainda diz o seguinte: desculpe, regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação. Gente, Deus deu a cada um, Deus concedeu pela sua graça. A primeira roupa que nós recebemos para participar dessa festa é a veste de salvação. Por isso, por cima dela, vamos pôr a veste de louvor, por cima dela, vamos pôr uma veste da nova criação, nos revestir de fato do novo homem, para vivermos um cristianismo autêntico, sincero, íntegro, sem fingimento, sem hipocrisia e, finalmente, sem nenhum vestígio do nosso passado. Despojai-vos do velho homem, renove o espírito do entendimento, mude a forma de pensar e revesti-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Eu e você temos esta responsabilidade. Nós vamos ver ainda, se é que já não vimos, que Cristo nos resgatou para devolver em nós, para imprimir em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, a imagem e semelhança do próprio Criador, perdida, corrompida por causa da desobediência do primeiro casal. Então, com que roupa que eu vou? A decisão é nossa. Com que roupa que você vai? Com que roupa que você vai viver o cristianismo? Com que roupa nós queremos ser encontrados na eternidade? Com que roupa nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para recebermos a nossa recompensa? A decisão é sua. Valeu, gente. Obrigado. Ô, louco, foi bom, hein? Foi bom demais, foi bom demais. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa a falar, gente? A Vicky está falando que foi muito bom. Com referência ao convidado sem vestes adequadas, não será fácil os que vestiram-se adequadamente condenam os que não conseguem. É possível. Na verdade, assim, né? A gente começa a perceber que pregar o evangelho, o famoso aceitar Jesus ou aceitar a Jesus, ele não é tão raso e tão superficial quanto nós achamos, ou quanto pregamos, ou quanto a igreja, de maneira geral, prega, né? Então, se a gente parar para pensar na profundidade, na complexidade, nas profundezas de Deus no evangelho, é muito maior do que a gente prega por aí. E talvez a gente tenha que resgatar um pouquinho isso. Isso é uma opinião particular minha, né? Isso é uma questão minha de resgatar um pouquinho mais desse evangelho não superficial, não só apenas Jesus te ama e quer aceitar Jesus? Cara, é mais do que isso, é mais do que isso. Imagine Paulo, que escreveu esse texto para os Efésios, olhando a maneira que a nossa igreja hoje, no século XXI, evangeliza. E vamos avaliar se nós estamos evangelizando como eles evangelizavam na igreja primitiva. E a gente começa a perceber que é bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E aí isso também gera infrutíferos, né? Ou cristãos infrutíferos na igreja. Por isso que a gente vê tanto hoje cristãos infrutíferos. Na verdade, é andar na contramão do mundo. Exatamente. Eu vejo Mas assim, é interessante que aí ele fala que é uma escolha nossa a roupa que a gente vai vestir. Mas eu creio que também existe uma coisa que a gente tem que pensar, a gente como líder, né, ou a gente como qualquer dimensão de liderança que a gente serve, e aí eu também tenho a pessoa que está, o pastor da igreja, ou o líder de célula, o que seja, o líder de small group, family, grupo familiar, é o fato de não ensinar isso aqui. Então, muitas pessoas não se vestem e nem sabem que tem que fazer isso. Isso que às vezes me deixa, como é que eu poderia dizer, desanimada até com o tipo de pregação que nós estamos tendo nas nossas igrejas, que muita gente não sabe dessa verdade, que eu tenho que me vestir com essa roupa de justiça e de santidade. Porque o evangelho é tão superficial, aquilo que você falou, é tão fininho, tão
shallow, que não tem profundidade. Então, é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que a gente tem que orar e pedir para Deus, para abrir os olhos até dos nossos líderes, das nossas igrejas, para pregar esse tipo de... E a responsabilidade é minha também agora. Agora, não é só do nosso pastor, é nossa também. As pessoas que a gente discipula, as pessoas que a gente traz para Jesus, a minha família, os meus filhos, meus netos, de vestir, escolher vestir essa roupa. Você tem essa opção de escolher essa roupa. Tem. Na verdade, assim, ó, Cristina e demais, um assunto como esse, ele não gera audiência. É muito desafio, muito compromisso. E pessoas hoje não querem assumir compromisso. E eu fico pesaroso em pensar, especialmente em líderes que não ensinam o que sabem, né? Porque conhecem, quem lê a carta aos Efésios não pode fugir desse assunto aqui. Ele está presente ali. Basta um pouquinho de atenção que tem uma mensagem aqui. Tem, na verdade, umas 3 mensagens, com 3 pontos, a introdução, 3 pontos e conclusão, em qualquer uma delas. Mas isso não gera audiência. Né? Isso gera compromisso com o Senhor Jesus. E, lamentavelmente, o nominalismo cristão, os cristãos nominais, eles estão muito mais voltados ao humanismo do que propriamente ao senhorio de Jesus. Então, esse de fato, é um ponto. Né? Por isso, nós estamos aqui, tanto o Alexandre quanto eu, nós não vamos abrir mão de nos aprofundar na palavra de Deus, nos seus princípios e conceitos, porque queremos que todos andem na verdade. João escreve isso nas duas epístolas menores, na segunda e terceira. Eu quero que eles andem na verdade. E a verdade é o que o Espírito ensina. Mais um último aspecto, né? Nós não prestamos atenção, mas Jesus disse que a porta é estreita. A porta para a salvação, para a eternidade, ela é estreita. Não dá para levar muita coisa, não dá para levar tranqueira. É você e só. Né? Salomão entendeu isso e ele escreveu Eclesiastes a respeito disso. Mas a porta é estreita. E eu acho que muita gente vai se surpreender. Não estou desafiando a salvação de ninguém, nem julgando nada disso. Mas o tribunal de Cristo, ele vai ser tumultuado para muita gente, eu acho. Mas isso é conversa para outro dia. É isso aí. 2 Coríntios 4, rapidinho, só o último comentário. 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século, que é o próprio Satanás, cega as pessoas para o evangelho. Né? 2 Coríntios 4 fala isso. E a maior cegueira que existe é a superficialidade. Verdade. É a pessoa que acha que sabe alguma coisa, mas ela não sabe. Hoje nós temos dois tipos de evangelização, 2 tipos de evangelismo. Um fora da igreja e o outro que precisa ser feito dentro da igreja. Porque hoje até cristãos precisam ser evangelizados de verdade. Porque as pessoas vão à igreja e elas não sabem o que elas estão fazendo lá. Então é o nosso grande desafio para aqueles que estão se aprofundando na palavra de Deus, para aqueles que realmente amam a palavra de Deus, que tenham um entendimento de que essa profundidade existe. O nosso grande desafio é fazer com que isso aconteça dentro das nossas igrejas. Então fica a responsabilidade e o compromisso de que nós não somos mais ignorantes em relação a isso, e a partir do momento que a gente não é mais ignorante, a gente se torna responsável. Então nós somos responsáveis por mudar esse cenário no mínimo dentro das nossas igrejas locais. Tá bom, gente? Mais algum comentário? Foi bom, hein? Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Boa pizza, bom Netflix. E a gente se fala na próxima segunda-feira. Deus abençoe e até a próxima.